testa no laboratório e um belo dia aparece na sua casa aí uma fantástica tecnologia que você não vive mais sem, mas por trás daquilo teve muito trabalho, teve muito estudo. E é por isso que a gente traz pessoas interessantes para falar sobre isso. E hoje eu estou trazendo aqui o nosso amigo Rodrigo Couto. Eu vou chamar de Rodrigo, né? Pode ser, Rodrigo, claro. Vou chamar só pelo primeiro nome aí, para a gente quebrar o gelo aqui. O Rodrigo trabalha com segurança, mas não é essa segurança armada que anda por aí cheia de colete e tal. E hoje tem o seu valor, mas nós aqui vamos falar sobre tecnologia, segurança com tecnologia, com bastante detalhes aí, para a gente se informar como é que está essa tendência, né, que está acontecendo hoje. Muitos condomínios, muitas residências, muitas empresas virtualizando e colocando uma tecnologia de ponta na área de segurança para dar mais qualidade de vida, inclusive para os moradores, para os funcionários, para todo mundo aí. Rodrigo, e aí? Você é de São Paulo, é isso? Sou de São Paulo, nascido em São Paulo, nascido e criado em São Paulo, São paulistano. Exatamente. Corintiano, não? São Paulino e São muito Paulino feliz, né? Aí, ó. Muito feliz. Aí, ô, Ramiro, olha só, o cara tá feliz hoje, né? Foi um jogão, hein? Eu assisti. Eu também tô feliz que eu sou flamenguista, então tô tranquilo. Fazia muito tempo que eu não vi o São Paulo jogar dessa maneira. Um time aguerrido, né? Muito forte. Não, e aquele Morumbi lotado foi um show à parte, Coisa né? linda. Eu estava nas proximidades ontem ali no Morumbi, a cidade parou. Show à parte. Eu fiquei feliz, porque eu tô feliz embora seja flamenguista, eu estou feliz com o São Paulo por conta do Dorival, né? O cara é um talento brasileiro. E olha, o cara, ninguém dava nada para ele. Uns 2, 3 anos para cá, ele achou um sistema de jogar. Em qualquer time ele vai fazer isso. E a gente procurando técnico da seleção lá não sei aonde. É brincadeira. Eu sou da época que o técnico da seleção ele passava um período no clube e outro na seleção. Ele não tinha dedicação exclusiva. Nós ganhamos 3 títulos assim, 4 títulos assim, e agora tem essa história aí, né? E o cara vai buscar de fora. Mas futebol à parte, porque afinal de contas nós estamos na final, os dois aí, é melhor não. Vai ser um jogão. Vai ser um jogão. Mas me fala um pouco aí, você trabalha na White, que é uma empresa na área de segurança, mas que tem esse diferencial de usar bastante tecnologia. Conta um pouco pra gente como é que você chegou nisso aí. Perfeito. Você sempre trabalhou nisso, não? Não. Como é que foi tua jornada até aqui? Bom, vou resumir aqui a jornada. Hoje, primeiro que é uma honra poder representar a White Segurança aqui, uma empresa que eu posso resumir numa palavra que é confiança. Né? Quando a gente vai falar de segurança, tem que ser uma empresa realmente confiável. Né? Eu atuava na formação de liderança, sou coach em liderança. Eu passei mais ou menos há 7 anos atrás, eu ingressei no mercado de segurança, numa multinacional, e tive um desafio aqui no Vale do Paraíba, né? E vim para cá, startei a operação aqui no Vale do Paraíba, recebi um desafio muito grande, é uma empresa presente em 16 países, e aqui era um desafio porque é uma cidade que tem indicadores de segurança muito bons, né? Então, se falava que não se vendia sistema de alarme monitorado, sistema de segurança aqui no Vale. E eu aceitei o desafio, né? Vim com a minha família para cá, né? E nós atuamos aqui durante 2 anos, conseguimos, enfim, quebrar todos os recordes aqui, levando segurança para as pessoas. E hoje, depois, quando eu saí da empresa, eu fui para a White Segurança, fui como consultor para a White. Tá? A White é uma empresa de 36 anos, fundada pelo senhor Delson Coelho, é uma pessoa assim, de muito caráter, e sempre investindo em tecnologia e inovação, né, em segurança. E eu fui para lá como consultor e recebi o convite para representar a empresa, né, como diretor, para trazer e expandir, né, escalar a operação de segurança. É o que a gente fala, né, é a segurança do futuro, né, para as pessoas desfrutarem o melhor da vida. Né? E hoje estamos aqui iniciando uma operação na Cidade Inteligente, que é São José dos Campos, uma cidade brilhante, né, que tem aí um CSI, né, com uma estrutura tecnológica fantástica, né, um trabalho aí do Bruno, né, e do prefeito Anderson Farias também, um trabalho fantástico, que a gente vem aqui para contribuir, né, para gerar mais segurança aqui para o Josés. E me fala uma coisa, na hora que a gente está falando de segurança, na verdade, a gente está falando de pessoas, né? Porque, na verdade, são as pessoas que precisam ficar seguras. E eu sempre falo que, se a gente for fazer uma comparação, uma analogia,
a segurança vem sempre em primeiro lugar, né? Porque quando você está... Desculpa, às vezes eu falo um pouco prolixo, porque eu sou sociólogo. Sociólogo enrola um pouco para falar, né? Mas o que me salvou nessa área foi que eu fui para a área de inovação desde que eu me formei. Então, eu sou sociólogo diferentão. Aí. Mas o que pegou foi o seguinte, o que eu sempre vejo, a segurança. Quando você tem segurança, você vai melhor para a escola, mais tranquilo, né? Você vai para a sua casa, você fica mais tranquilo em casa, compartilhando a sua vida com a família. Você vai trabalho, tranquilo, tudo melhora tudo na sua vida. Né? A segurança, ela traz para nós a tranquilidade. Sem tranquilidade, não existe felicidade. Perfeito. Tá? Então, perfeito. a segurança, né, na hierarquia ali de Maslow, né, ela vem em segundo lugar. São as necessidades básicas, fisiológicas, depois a segurança. Depois a segurança. É realmente muito importante. Né? E nós estamos num momento aí decisivo, um momento onde os indicadores, infelizmente, a nível Brasil, só crescem. Né? E a White ela vem para contribuir, né? Contribuir com a segurança. Rodrigo, imagina, eu sou pai, né? Então meus filhos menores estão já na faculdade, mas eu fico pensando, até hoje, eu peço para minha filha compartilhar a localização dela quando ela no Uber lá na cidade que ela está em Franca, né? E eu falo, compartilha comigo, você saiu e tal, eu fico ali olhando, porque é impressionante a quantidade de violência. Infelizmente, ainda tem bastante violência no mundo, não é só aqui, né? Em todo lugar. Mas, então, quando você tem segurança, você estuda mais, você cria mais, você tem... Às vezes me perguntam assim, às vezes dou palestra por aí, faço algumas consultorias pelo Brasilzão afora aí, e o pessoal fala assim, escuta, por que São José está se desenvolvendo tanto? São José tem um histórico, né, de segurança. Aqui nós temos uma base militar, aí, que é o DCTA, né? Embora não seja uma base militar tradicional, ela é de ciência e tecnologia, mas ela tem uma importância, ela tem um símbolo para a gente aqui. E tem isso, a cidade respira esse valor de segurança. Então, as pessoas cobram muito isso, né? O poder público também, como você acabou de falar, sempre foi ligado à tecnologia, com o objetivo também de dar seguridade para as pessoas, não só segurança física, mas também de comportamentos, de valores, uma série de coisas. Então, eu falo assim, com isso, as pessoas estudam melhor. Aí, quando ele estuda mais, ele tem mais tranquilidade, como você falou, ele vai criar tecnologia, vai criar emprego, vai criar um monte de coisa. Não é isso, Rodrigo? Com certeza. Né? Esse estado de tranquilidade permite com que as pessoas elas se desenvolvam, né? E trabalhem com o máximo das suas capacidades. Né? Então, a sensação de segurança, né, ela permite com que as pessoas sejam melhores. Agora, olha só, eu estava conversando com você antes, um pouco do programa aqui, também eu já tinha conversado com outros colegas, assim, quando a gente fala de segurança, sempre vem a figura de uma pessoa, né, dando segurança, é o guarda, é o policial, é aquele inspetor de quarteirão lá, aqui não chama inspetor de quarteirão, é o guarda noturno, né? Sim, aquele cara que anda ali apitando, vigilante. Perfeito. Agora, esse paradigma está sendo quebrado, né? Como que está sendo quebrado? A White trabalha muito com isso. Como que vocês estão quebrando? Praticamente, como funciona essa tecnologia Bom, de segurança? Primeiro que a segurança presencial, né, a figura do vigilante, ela é fundamental em muitos projetos de segurança. Né? Em outros projetos, é possível você substituir essa figura presencial, esse profissional presencial, por um profissional trabalhando em total segurança dentro de uma base de operação. E a tecnologia permite com que isso aconteça hoje. Né? Então, hoje nós temos, com a inteligência artificial, com câmeras analíticas de última geração, capazes, inclusive, de detectar movimentações suspeitas, né? A gente consegue substituir essa figura humana que está ali, que ela pode ser alvejada, ela pode ser vítima ali pode ser rendida, né? Então a gente fala que a nossa vigilância virtual ela é feita dentro de uma operação com um sistema tecnológico anti-sabotagem e com um vigilante que não dorme, não cochila, não vai ao banheiro, não mexe no celular, né? Então a gente fala que é a excelência humana junto com a inteligência artificial e a inovação tecnológica. Então hoje é possível você ter uma vigilância, ou seja, uma equipe que vai vigiar, que vai procurar identificar ações delituosas e intervir imediatamente, né, dentro de um protocolo, dentro de um processo de segurança. Coincidentemente, eu estava falando para você também, eu sou síndico do meu condomínio lá, né? E a gente está agora nesse processo olhando essa possibilidade aí de abrir
a virtualização da portaria, trazer mais segurança para os condôminos e tal, para os moradores, né? E eu estava conversando, a gente está conversando, estudando ainda várias empresas e tal. E uma coisa que me chamou a atenção é que não tinha ainda, eu não tinha percebido, que é a seguinte: tem um porteiro lá, mas o porteiro não é segurança, né? O porteiro é porteiro, ele vai ali facilitar o acesso, coletar informações. É controle de acesso, exatamente. Controle de acesso, ele é físico, presencial. Ele tem uma representatividade para a segurança, assim como até o próprio faxineiro, ele tem um papel dentro da segurança, os moradores têm um papel na segurança. Todo mundo tem. Agora, o porteiro é controle de acesso. Eu tenho a figura do vigilante presencial. E ele nem é treinado para isso, né? Porque, na verdade, ele é outra... E a gente, quando está no dia a dia, a gente nem percebe essa função. A gente não pensa, pô, se tiver alguma ocorrência aqui, o que o porteiro pode fazer? Nada. Ele tem, aliás, ele é treinado para dizer, não, tá tudo bem, vamos lá, olha aí, tal, pode entrar, vamos... Ele não tem o que fazer, né? De fato, ele pode ser o máximo que ele faz lá é o botão de pânico, né? Que ele aperta ali, mas um acionamento para a central. Para a central ou para alguma coisa. Se o condomínio for monitorado. Né? Se tiver um tipo de retenção ali, ele pode ligar para a polícia, mas aí ele já começa a correr risco, porque o cara percebe que ele está ligando e tal. Enfim, né? É uma coisa que eu não tinha caído minha ficha ainda. Eu falei, caramba, olha só que coisa. Aí eu fui procurar entender isso, e aí me fez uma seguinte reflexão. Falei, bom, o porteiro está lá, hoje todo o custo do condomínio vai para a portaria, sem dúvida, e para a limpeza, zelador, e a gente não tem benefícios de mão de obra no condomínio para atender outras coisas, piscina, jardinagem, porque começa a subir o custo muito, muito forte. Aí, quando eu fui olhar o sistema de segurança, que com a tecnologia, eu falei, olha aí, então a gente não tem isso. E olha que meu programa chama CBN Inovação aqui, eu estou direto olhando isso, mas parece que as pessoas não conhecem ainda. É verdade isso? Você sente isso no mercado? As pessoas levam um susto quando você mostra a tecnologia. Falam, é possível isso? Sim, o pessoal fala que não, isso é coisa de filme, é coisa do futuro. Eu pensava isso. Por exemplo, identificação facial. Eu achava que era um negócio assim, nossa, aquele cara lá, aquele prédio é um negócio fora do normal, né? Mas existe hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. É uma realidade. Nós trabalhamos com reconhecimento facial também. Né? E dentro de condomínios, né? O core da White é a segurança condominial. Né? Nós temos já 36 anos de expertise, né, nessa segurança complexa. E há 10 anos atrás, 11 anos atrás, exato, a White ela criou um modelo, né, com alta tecnologia. Nós temos um escritório em Nova York, onde a gente traz muita tecnologia de lá. É um modelo onde eu consigo entregar para os moradores um altíssimo nível de segurança e reduzir os custos operacionais com pessoas, né? Onde, em determinadas situações, essas pessoas que já são antigas no condomínio, elas passam a fazer um concierge, a prestar um atendimento, se o condomínio assim quiser. Né? Mas a gente consegue hoje criar um sistema de segurança interno, né? com acesso totalmente seguro, tanto acesso de veículos e pessoas, né? Com uma central de monitoramento, com profissionais de segurança, né, cuidando do condomínio. Né? Então, isso é plenamente possível hoje. Né? E vale, já aproveitando o gancho, né, nós estamos na vanguarda aí no desenvolvimento de totens de segurança, né, que, inclusive, recentemente, o prefeito Anderson, né, conheceu um dos nossos totens, né, ficou muito impressionado pela sensação de segurança e a parte ostensiva. Nós conseguimos entregar isso para o condomínio também. Né? Em São Paulo, hoje, é uma tendência, uma realidade. Nós viemos trazer esse sistema para cá, onde qualquer condomínio e empresas podem ter também. Tá? São totens de segurança ostensivos, com sirene, com giroflex. E a White ela inovou, né? Onde nós conseguimos colocar nesses dispositivos um sistema bidirecional que permite a minha central, em tempo real, ver, ouvir e falar com um possível intruso. Então, se tiver um cara parado ali, marcando toca, como a gente fala aqui no interior, né? O cara está ali parado, meio que só observando, né? E tal. Ele consegue, o teu segurança remoto consegue falar com ele pelo sistema ali do totem. Exato. Imediatamente. Falou, o que você está fazendo aí? Nós recebemos um alerta, né? Porque todo esse monitoramento inteligente ele é feito com analíticos, com inteligência artificial. Né? Então, nós recebemos um alerta que existe uma pessoa parada ali.
né, imediatamente o nosso vigilante começa a ver, ele vai tratar essa situação. Pode ser uma pessoa que está mexendo no celular, ok, mas pode ser um possível humilhante que já pronto para tentar forçar o portão para entrar, né? Olha só, pessoal, que bacana. A gente sempre imagina, como a gente falou aqui no começo, que segurança, que tecnologia, ela não está ainda ligada ao dia a dia das pessoas normais, as pessoas, o cidadão, a pessoa comum, né? Sempre está ligada a uma coisa mais empresarial, uma coisa mais ligada à segurança pública e tal. E nós estamos trazendo hoje, estamos batendo um papo aqui com o Rodrigo, e ele está nos contando que a empresa White, que ele representa, você é presidente da empresa ou diretor? Eu sou diretor. Diretor da empresa, e ele está contando para a gente o seguinte: não, já está aí, já é realidade. E a gente percebe, todo mundo que visita aí um condomínio hoje tem lá algumas dessas tecnologias, mas por trás disso tem muito mais coisa, né? Você pode dar um exemplo concreto? Por exemplo, você falou de inteligência artificial. Eu estou no meu condomínio lá e aí tem uma movimentação estranha ali. Ele percebe essa movimentação estranha por câmeras? Como é que funciona isso na prática? Remotamente? Uhum. Não, perfeito. A inteligência, nós conseguimos detectar, por exemplo, veículos suspeitos, né? Um veículo na contramão, um veículo na calçada, seja uma moto. Uma velocidade diferente ali, o cara correndo. Também é possível com velocidade, tá? Também é possível, né? Com câmeras LPR que identificam placas, a gente tem várias possibilidades de projeto. Por exemplo, uma pessoa fazendo um movimento brusco ou uma aglomeração de pessoas. Tudo isso geram alertas para os nossos vigilantes. Porque até então, antes da tecnologia, antes da inteligência artificial, havia um grande desafio para o monitoramento de imagens, né? Uma pessoa olhando para 30 câmeras, né, numa tela, depois de 20 minutos essa pessoa não consegue mais raciocinar, não consegue mais identificar anomalias. Então, hoje, a inteligência artificial ela faz exatamente isso. Ela substituiu o olhar do vigilante ali, né? Da pessoa que está ali coordenando essa... Exato. Nós tivemos um caso, uma situação concreta, num condomínio em São Paulo. Nós temos ali uma torre de segurança, né, monitorada. Eram dois miliantes, eles pararam na frente do portão e iam forçar o portão para entrar para fazer um furto de bicicletas. Isso é muito comum, isso acontece muito em São Paulo. Naquele momento, a inteligência detectou, o nosso vigilante interviu imediatamente, falando pelo bidirecional, né? Central de monitoramento da White, afaste-se imediatamente, a polícia já foi acionada. Esses caras, eles saíram correndo ali na hora, né? Porque tem esse efeito, o nosso sistema, que é uma grande inovação, ele tem esse efeito dissuasório, permite com que o meu vigilante faça uma interação, né, para tentar desencorajar essa ação criminosa, essa ação delituosa, né? E os miliantes eles correram para o condomínio da frente. E o condomínio da frente também era protegido pela White, né, com a torre ali, não tem para onde fugir. E nós acionamos de imediato, né, o acionamento da polícia ele é imediato, é em tempo real, né? Acionamos a polícia, seguimos o plano de ação também. E, naquele momento, a Polícia Militar, uma viatura próxima, ali já foi acionada, prendeu em flagrante, né? Então, essa velocidade, né, na ação, somente com a alta tecnologia pode ser feita. E uma coisa legal que você está falando aí, que eu também não tinha percebido, aí, hoje eu estou me deliciando aqui, porque eu vou chegar lá na reunião do condomínio, o PhD. Mas deixa eu te falar, uma coisa legal que eu percebi que você falou agora, é assim, a polícia militar, que é ostensiva, que vai para a rua, ela tem que ficar rodando para ela poder pegar isso. E haja policial e haja viatura, porque não dá. Agora, se você tem os condomínios com esse tipo de dispositivo, a polícia pode ficar numa posição um pouco mais passiva, no sentido de não ficar andando, né? E você faz o trabalho que auxiliar ela, né? Muito bem Não colocado. é isso? Muito Estou bem errado? colocado. Olha que bacana. Aí essa colaboração entre os condomínios, as empresas que têm esse sistema com a polícia gera uma sensação de segurança muito maior, né? Com certeza. Nós contribuímos com a segurança pública. Com a segurança pública. Exatamente. Avisando, porque o grande desafio, e é o que a White ela faz muito bem, que é uma intervenção em tempo real em flagrante delito. Porque nós estamos vendo, ouvindo e falando, né? Então, essa intervenção rápida, eu consigo acionar as autoridades policiais que vão resolver o problema, que estão aí para resolver esse problema, né? Isso é muito rápido, então eu consigo
facilitar o trabalho da segurança pública, né? Direcionando, olha, está acontecendo agora, neste momento, há um furto em andamento possível flagrante, né? Na rua tal, número tal, nós estamos vendo, ouvindo e falando com esse miliante agora, nesse momento. Então, é algo que seria impensável há 10 anos atrás, hoje é possível fazer. Já é possível fazer. Já é possível fazer. É como nós falamos, né? A White, ela age antes do crime com o humilhante do lado de fora. Né? A nossa inovação em termos de segurança é essa. Né? O conceito de um sistema reativo, né? Que o bandido ele precisa entrar para ser detectado por um sistema, e aí eu vou acionar a polícia, isso demora, às vezes, 8, 10 minutos. Hoje, a White ela tem condições de agir antes do humilhante cometer o crime. No momento que ele está ali para cometer o crime, para, de repente, fazer uma intrusão ali, nós já vamos intervir em tempo real. E, junto disso, né, com uma sirene de 110 decibéis, um giroflex com strobo, né, na cara dele, que tem um efeito dissuasório, e o meu vigilante virtual falando com ele, né, pedindo para ele sair imediatamente, que a polícia foi acionada. Agora, eu também, como mania de professor, né, eu sempre procuro fazer um pouco da linha do tempo, aí, de ser mais didático em algumas coisas. Né? Mas eu estava vendo, eu brincava, né, porque agora eu aposentei, eu estava brincando com meus alunos, assim, ó, pessoal, nós tivemos o fogo, a roda, a internet e os sensores. Né? Essa é a linha, na minha opinião, né, pelo menos, a linha de desenvolvimento da inovação. O homem evoluiu como ser humano a partir dessas ferramentas. Eu vejo que, quando você fala isso, eu fico pensando na minha cabeça aqui, que tudo isso tem sensor ali, né? Tem eletrônica, tem digitalização, tem software, né? Deve ter um software aí que desenvolve. A White também desenvolve alguma coisa, software, inteligência, ela tem essa preocupação também? Ou ela compra do mercado? Como é que é isso? As duas coisas. As duas coisas. Né? Nós somos integradores de alta tecnologia. Como eu falei, a mesma tecnologia do CSI aqui de São José dos Campos é a mesma que nós utilizamos para fazer segurança condominial, residencial de empresas. E nós também desenvolvemos tecnologia, né? Nós desenvolvemos um software que é o Risk Hunter. O CSI o pessoal conhece mais como COI aqui em São José. O COI. Ainda não pegou, é o COI. Não pegou ainda. O CSI aí é mais o pessoal que assiste a série, essas coisas, mas a população em geral entende mais como COI. O COI. Então, os mesmos sistemas, a mesma tecnologia do COI é a que vocês usam. É a mesma que nós utilizamos. Mas você desenvolve alguma coisa. Sim. Então, a White ela desenvolveu um software, né, que é o Risk Hunter. Né? Então, ele detecta riscos dentro de condomínios, né, onde nós conseguimos, por cores, identificar situações de risco, que facilita o trabalho do vigilante. Né? Então, a gente atua nas duas pontas, né, integrando o que tem de melhor em tecnologia. De fato, a tecnologia que é utilizada aqui em São José dos Campos é uma tecnologia de ponta. Quando visitamos o COI, né, ou CSI, enfim, quando nós visitamos lá, tivemos com o Bruno, conhecendo a operação, nós ficamos assim muito entusiasmados com o que acontece aqui, né, e saber que é a mesma tecnologia que a gente usa. Ali perto onde eu moro tem um conjunto de ruas sem saída, né? Mas não dá para imaginar, porque você tem, por exemplo, a Ademar de Barros, aqui, que é uma avenida estrutural aqui da cidade, e o cara, às vezes, vem fugindo. Já aconteceu várias vezes ali a polícia pegar os caras. Ele vem fugindo, ele vê aquela avenida, ele vai embora, achando que vai sair para a Dutra. Na verdade, ele tem um finalzinho ali que ele não consegue. E com o monitoramento aí do COI, o pessoal cerca isso de um tal jeito que é difícil hoje o cara escapar. É muito bandido que vem de fora, às vezes vem pela Dutra, entra na cidade para escapar, ele acaba caindo num Marapuca aí, né? Porque o pessoal lê placa, identifica, já puxa tudo e o cara... E agora tem a questão, que acho que está em fase de teste, que são os óculos. Os óculos também, também, reconhecimento facial, né, já conectado com um banco de procurados. Né, isso, é muito, muito legal. Fantástico. Então, Rodrigo, você tá me dizendo que existe toda essa tecnologia, com todas conectadas, várias tecnologias conectadas, com um objetivo de prever, né, antes que aconteça ali, ou seja, você atua, né, antes do crime acontecer, na verdade. Perfeito. O pessoal na linguagem militar chama de dissuasão, né? Então, você atua ali, né? Exatamente, uma segurança preditiva. Preditiva, né? Quando você tem esse tipo de segurança, com esse tipo de tecnologia, na verdade, você está também colocando para o morador a mensagem de que
as invasões, o que acontece muito, não sei como é que está São Paulo, mas aqui já está começando a ter isso, né? Esse tipo de crime. Sim. As invasões, o cara vai lá, faz algum tipo de artimanha para entrar no condomínio, às vezes é um crachá de uma empresa, disfarçado. Engenharia social, né? Eles fazem isso. O cara entra, vai no condomínio, faz um arrastão lá e depois... Isso também é possível de detectar a partir da tecnologia. Existem sensores, existem câmeras, comportamentos que é possível identificar se o cara vai fazer isso ou não. Por exemplo, você tem deve ter uma estação remota, aí, algum lugar que fica ali um segurança de vocês interagindo com aquele condomínio, com aquela... Sim, a nossa central de monitoramento. Central de monitoramento. O cara chegar lá e falar, olha, eu estou indo no apartamento 35 lá, sei lá. Ele clica lá e liga para o morador. Se o morador não está, ele fala, não, eu estou fazendo um serviço, ele mandou eu entrar e tal. Isso é identificável e o teu cara entra em contato com ele ou entra em contato com o morador para validar. Tudo isso é possível hoje, uma coisa que se faz. Isso é uma pergunta muito pertinente, porque quando veio a onda da portaria remota, que ela só foi possível através de tecnologia, surgiram vários modelos, né? E dentro desses modelos que surgiram, existia um gap de segurança, de fato, né? E a White, ela realmente inovou, né, em 2012, quando ela criou um modelo que nós chamamos de portaria virtual de sexta geração, né? Ela tem 6 pilares, e ela permite com que o acesso ocorra de forma totalmente segura, né, onde os visitantes não ficam esperando, né, e nós não temos controlador de acesso, né, porque nada melhor do que o próprio morador ele receber os seus visitantes ou um prestador de serviço, né? Então, hoje, nós colocamos telas em cada um dos apartamentos e pelo próprio celular. Como eu te falei, vou te interromper um pouquinho. Claro. Como eu te falei aqui, a CBN é a rádio que toca notícia, então ela entra em rede a cada meia hora. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas eu queria partir desse ponto aí, esse processo de acesso aí do Como morador. É feito esse acesso que tem que ser feito de forma segura. Bora lá. É isso aí, pessoal. Vamos voltar já já. Repórter CBN. Quinta-feira, 17 de agosto de 2023. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI dos ataques golpistas, afirmou que o hacker Walter Delgatti apresentou elementos à comissão que dão fortes condições de apresentar o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ao final dos trabalhos. Delgatti revelou uma trama envolvendo Bolsonaro e ex-assessores dele que tinham como objetivo fraudar o resultado das eleições presidenciais do ano passado. As declarações do hacker foram dadas durante depoimento ao colegiado que investiga as invasões do dia 8 de janeiro em Brasília. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou estar confiante no parecer da Advocacia Geral da União, que trata sobre a exploração de petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas. O documento ainda não foi divulgado, porém Silveira acredita que ele vai ser favorável à liberação de perfuração na região pela Petrobras. O ministro também avaliou que a exploração no local não vai trazer perigos de contaminação da Foz do Rio, já que o local a ser perfurado está a 500 quilômetros. A Polícia Federal apreendeu em Roraima mais de 1 tonelada de drogas e 2 fuzis de guerra modelo AK-47. Segundo a corporação, essa foi a maior quantidade de cocaína e skunk confiscada no estado durante a operação. Os agentes também prenderam 3 colombianos e 2 brasileiros por tráfico de drogas. 1% dos mais ricos da população dos Estados Unidos foi responsável por 17% das emissões de carbono totais do país em 2019. É o que revelou um estudo divulgado pela Universidade de Massachusetts. A pesquisa mostrou ainda que 0,1% dos mais ricos tinha, em média,
emissões de até 1.700 vezes maiores do que os 10% mais pobres naquele ano. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O CREA São Paulo acaba de inaugurar o primeiro coworking da rede estadual CREA Lab, na Avenida Angélica 2364, bairro Consolação, São Paulo, capital. Mais do que um novo espaço, um novo tempo. São ambientes físicos de uso gratuito para profissionais registrados, pensados para conectar pessoas e gerar novas ideias. Faça o seu agendamento no coworking e acompanhe os próximos lançamentos em crealab.com.br/coworking. Luiz, será que essa semente que você comprou é de qualidade? Se é da boa ou não é, nós vamos descobrir. É só pegar um punhado e jogar por aí. Se vingar, a patroa vai vender pra todo mundo. Se der ruim, eu me mando pela porta dos fundos. Improviso na agricultura? Não dá, né? Sem um profissional responsável, o responsável é você. CREA São Paulo, representando os profissionais das engenharias, agronomia e geociências. CBN Inovação, o podcast que conecta você com o que há de mais moderno nas tendências e inovações tecnológicas, empreendedorismo e o mundo dos negócios. CBN Inovação, o podcast que curte o futuro e compartilha o presente. Estamos de volta, 16 horas e 41 minutos, aqui no CBN Inovação, nos estúdios da CBN Vale, aqui em São José dos Campos. E estamos aqui conversando, como sempre, um papo super bacana sobre inovação tecnológica. E a inovação, ela está sendo tratada aqui como uma coisa didática, uma coisa para você entender como ela faz parte do seu dia a dia, como é que ela funciona. E hoje, especificamente, nós trouxemos aqui o diretor da White, que é uma empresa especializada em segurança eletrônica, digital, virtual, e eles estão contando para a gente, ele está contando para a gente, como que isso impacta o dia a dia do condomínio, da empresa. E ele estava, um pouquinho antes do nosso intervalo aí para a Repórter CBN, ele estava contando, uma curiosidade, na verdade, estou fazendo uma consultoria grátis aqui com ele, é uma curiosidade, na verdade, é o seguinte, tá legal, o cara chega ali, no seu condomínio, é um visitante, e aí ele vai visitar o seu apartamento, por exemplo. Tem várias opções. Uma delas eu vi, você digita lá o número do apartamento, toca o interfone para o cara e o visitante fala direto. Mas eu já vi caso de o cara chegar e falar, não, eu estou indo lá, que eu fui contratado aqui, dá o documento falso, qualquer que eu estou indo lá, fui contratado para fazer alguma coisa. Nesse caso, como é que resolve isso, Rodrigo? Perfeito. Isso é uma questão, o modus operandi do crime, né? Essa engenharia social que eles fazem. Hoje eles conseguem obter, os criminosos obtêm dados do morador, conseguem nome de primo, de tia, conseguem esses dados, se apresenta na portaria, né? Olha, sou o sobrinho da senhora fulana. Ah, pode subir, sobrinho. E assim eles entram, né? E aí cometem os crimes. Então, dentro do modelo de segurança tecnológica da White, nós conseguimos automatizar esse acesso. Então, nada melhor do que o próprio morador, ele ver o visitante para ver se é realmente a pessoa que ele está recebendo, fazer uma autenticação visual e de voz. Então, para isso, nós colocamos monitores em cada um dos apartamentos e o próprio celular, no próprio aplicativo. Então, o morador do próprio sofá, ele consegue verificar se é a pessoa que ele realmente está esperando e liberar o acesso. E todo esse processo é feito por um acompanhamento, com monitoramento dos nossos vigilantes virtuais, né? Então, qualquer situação atípica, a gente consegue intervir em tempo real, né? Aí percebe que nós conseguimos elevar o nível de segurança em relação a uma portaria orgânica, por exemplo, onde o porteiro apenas liberaria o acesso
de uma pessoa que está cometendo um crime ali, se passando por outra. Né? Sim. Então, a gente consegue melhorar esse nível de E segurança. o morador interage com o segurança remoto seu, lá do seu central de monitoramento? Pode interagir. Pode também. Pode também. Pode Entendi. também. Pode interagir também. Entendi. Tá? Tem um outro aspecto interessante do acesso no nosso modelo de portaria virtual de sexta geração, que é eu consigo criar maneiras, né, e obviamente eu não vou falar aqui ao vivo, Claro. mas que é uma medida de segurança, aonde o morador, se ele for rendido, ele tem como uma possibilidade de pedir socorro para os nossos vigilantes virtuais e nós acionamos a polícia imediatamente. Numa situação que uma portaria orgânica, né, com uma pessoa ali, não teria como. Ele ia entrar acompanhado, o porteiro ia olhar e A certamente mesma ia coisa liberar com o o acesso. carro, né, Rodrigo? Mesma coisa com O o cara veículo tá lá, também. foi rendido dentro do carro, ele entra e como é que vai saber ali, né? Exatamente. Hoje nós temos, né, dispositivos, formas, maneiras dessa pessoa pedir socorro para a central e nós fazemos uma intervenção imediata. Ô, Rodrigo, eu estava vendo também que uma das questões que eu vi ali de acesso de veículo são aqueles tags, né? Aquelas tags de tipo sem parada Dutra aí, né? Do pedágio, né? Sim. Você instala ali o adesivo no carro e vai embora, depois ele te manda a fatura e tal. No condomínio, vi vários que funcionam assim, mas isso aí já está ficando para trás, né? Já tem outras possibilidades. Vocês têm isso também? É possível, né, com tags, nós já trabalhamos também. Hoje a gente tem um modelo que é através de um próprio controle remoto, no primeiro portão, porque o ideal é ter, né, uma clausura, vamos dizer assim, né, um espaço, um primeiro portão, um segundo portão. No primeiro portão, eu posso abrir esse portão e acionar um pedido de socorro, um pedido de pânico, e eu tenho uma facial no segundo para liberar esse segundo portão. Né, ou seja, somente uma pessoa autorizada, né, com uma facial, ela vai conseguir entrar. Entendi. Então, você tem o primeiro controle remoto, qualquer... Controle remoto. Aperta ou qualquer outro dispositivo, abre, ele fecha atrás do carro, né? O carro fica dentro de uma gaiola ali. Exatamente. E aí só o facial... O facial vai liberar. Só que se eu fui rendido, por exemplo, eu vou abrir o portão com um acionamento de socorro para a nossa central. Entendi. Tá? E aí vai haver um acionamento às autoridades policiais. Tá? Nós tivemos um caso de um condomínio em São Paulo, né, que foi vítima de um crime por causa de uma falha de um projeto de segurança, né, disso que a gente está falando, que contratou a White exatamente por causa disso. Né, por a White ser a única empresa que faz dessa maneira, né, com uma facial e o controle ali específico que a gente usa. Né, então, tem todo um cuidado. Né, essa questão dos monitores nos apartamentos, para que o morador possa fazer uma autenticação visual, ou mesmo pelo smartphone. Né, tudo isso compõe um mix aí de segurança. Bom, aqui a gente não tem como escapar do futuro, né? Porque as coisas estão tão aceleradas, ninguém falava de inteligência artificial há 6 meses, né? Verdade. Nós estamos falando como se tivesse já... Diário, hoje parece que é um papo diário, né? Hoje é diário. E eu queria perguntar a você o seguinte, você, como atua na área, a White, com tanto tempo de experiência, já praticando esse tipo de tecnologia, o que vocês veem como tendência? Qual que é a tendência de segurança? Vai ter um robô ali na porta? Vai ter... Vocês já estão inovando, que é o Totem, né? Sim, exato. Você tem... Vamos imaginar 2100 lá, sei lá. Você imagina situações onde hologramas, né? Holograma. Isso é possível. Você acha que é possível? É possível. Podemos chegar nisso. Podemos chegar. Chegar um cara lá num holograma na porta ali. Exato. Existem projetos, por exemplo, você falou de um robô, sem dúvida, isso é uma tendência aí num futuro que isso há de acontecer, né? Em todas as esferas, militar, né? A segurança mesmo, isso vai acontecer. Agora, existem projetos de segurança que o fator humano ele é de fato necessário. E existem projetos de segurança que o fator humano ele pode ser substituído, porque se eu substituo, eu tiro ele presencial, eu consigo elevar o nível de segurança. Tá? E a gente sabe, né? Às vezes aquele vigia da rua, aquele profissional que está ali, né? Ele pode dormir, ele pode passar mal, né? E normalmente às vezes acontecem as ocorrências, ele não está presente. Em alguns casos, infelizmente, acontece o que a gente sabe que é a tal a gente chama de fita dada, né? De passar informações, né? Às vezes se torna esse profissional que não é profissional que está ali, né? Para justamente trabalhar a favor do crime, ele se torna, né? um transmissor de informações, né? Da realidade ali dos moradores, enfim.
Então, tudo isso há uma preocupação muito grande, a White se preocupa muito com isso, né? Então, inclusive, até o nosso processo de contratação, ele é muito rígido, extremamente rígido, né? Para que a gente tenha realmente pessoas de bom caráter, pessoas com referências para atuar com a segurança. Agora, você falou outra coisa que também é interessante. Na verdade, o objetivo não é substituir o ser humano, é dar o maior suporte possível para que ele tenha uma boa atuação ali e dê mais segurança para as pessoas. Acho que Porque, na verdade, você tem uma pessoa lá no teu centro. Exato. A pessoa continua, porque eu entendo aquele cara, só te cortando, aquele cara mais qualificado, né? Aquele cara com certeza comprometido, com muito mais formação, caráter, valores e tal. Você tem a oportunidade. Agora, quando você faz isso, uma commodity, você tem um monte de porteiro e tal, é muito difícil dar esse tipo de... muito difícil. Selecionar isso, né? Perfeito. Tô certo ou não? Perfeito, muito bem colocado. E esse profissional, o ser humano não... Isso para a gente frisar, né? O ser humano ele não sai de cena. Nessa circunstância, ele trabalha de forma segura numa operação, não pode ser rendido. Né? Não pode, não dorme, não pode mexer no celular, porque tem um comandante da operação que está ali o tempo todo, existem processos rígidos. Né? E esses profissionais eles passam por um treinamento de intervenção imediata mesmo, né? Para entender, para fazer uma qualificação de crime, né? E acionar a polícia militar, né? Qualificando esse crime em tempo real. Né? Então, exige muitas habilidades desse profissional, principalmente no quesito negociação, quando ele está diante de um crime em andamento, né, onde ele pode, através da voz, intervir de forma virtual. Agora, foi a tua pergunta, né, o futuro. Né? Imagina isso, hologramas, situações, robôs, muita coisa vem por aí. Muita coisa. Rodrigo, eu queria falar um pouco, não podia sair daqui sem falar de modelo de negócio. Né, também. A gente fala de inovação, está sempre ligado aos business, aí, ao negócio. Eu fiz um estudo recente para automação residencial, para olhar um pouco essa coisa da digitalização, do dia a dia das pessoas. Né? E eu apliquei justamente em condomínios. Eu estava vendo o seguinte, para a gestão de um condomínio, você tem aí aproximadamente 50% da receita do condomínio é ligada à portaria do condomínio. O que existe uma falsa impressão de que a segurança, e não é, portaria é outra questão. Portaria é controle de acesso e não segurança. Aí, o que se completou o modelo de negócio que está válido ainda, está no mercado e que está sendo substituído? São as secas eletrônicas, né? As secas elétricas, eletrônicas, algum com infravermelho, outras tecnologias, mas complementa a segurança do controle de acesso ali. As câmeras também é um outro item que complementa. Então, é um tripé, a portaria, o perímetro, a segurança eletrônica e as câmeras ali para poder fazer isso. Só que isso, via de regra, está jogado na portaria. Por uma pessoa sem treinamento, uma pessoa que está olhando... Dona Maria, entrou, não sei o quê, do apartamento tal, chegou o cara agora todo mundo... Meu prédio está assim, no meu condomínio, não sei se no seu e outros aí tem isso, mas muita gente comprando por eletrônico, né? Compra eletrônica. Entregas que chegam até 9 horas da noite. Pois é, Mercado Livre. Um dia desse, cheguei lá, tinha uma geladeira lá que o cara comprou pela internet, só que ele viajou, tá lá, trambolho lá. E aí o porteiro desavisado, entrega, recebeu e tá lá, a geladeira tá parada. Né? Então, na verdade, por que eu estou falando isso? Porque quando você tem essas coisas isoladas, dependendo de uma pessoa, olhar a câmera, olhar a cerca, o alarme da cerca, olhar as pessoas entrando e saindo, é impossível. Com certeza. Principalmente pela qualificação dele, pela realidade dele, pelo estresse, porque ele fica 12 horas ali na portaria, 10 horas, dependendo do caso, ele fica ali e não consegue dar conta disso. Né? Verdade. Então, você já explicou para a gente que a solução que foi encontrada foi essa, mas aí que entra uma questão importante. Qual que é o grande drama hoje dos condomínios? É custo da taxa condominial. Então, a taxa condominial, como ela é 50% impactada pela portaria, e a portaria são pessoas, você tem taxa de contratação de pessoas. Sim. CLT, mesmo que seja terceirizado, a empresa que terceirizou está pagando os custos do CLT e tal. Sim. Quando você olha a virtualização, o que acontece? Cai no mínimo 100%. No mínimo. Eu vi lá um estudo que eu fiz. No mínimo. Eu peguei um caso de 26 mil, o custo dessa portaria, do monitoramento,
caiu para 12. Uau. E se você pegar esses 12 que vai sobrar aí desse novo modelo, você pode tirar o cara da portaria que só fazia portaria e colocar para dentro do condomínio, para fazer jardinagem, piscina, dar suporte para as pessoas. Às vezes, condomínio, por exemplo, o meu, é um condomínio de pessoas com uma idade média um pouquinho maior que o normal aí. Então, as pessoas já têm dificuldade, às vezes, de levar uma compra para o apartamento. Sabe aquela coisa, chegou um móvel novo, um negócio... Tem uma pessoa ali para fazer um atendimento, dar um suporte. Às vezes mesmo a questão de saúde, né? Precisa fazer um exame, não consegue andar direito, precisa trazer uma cadeira de roda e tal. Esse tipo de coisa é qualidade de vida na veia. Com certeza. E quando você muda esse modelo, para mim, com esse programa que eu faço, e é o exemplo que eu sempre coloco aqui, inovação só faz sentido se melhorar a vida das pessoas. Com certeza. E aí, quando você traz um modelo desse, da tua empresa, que usa a inovação tecnológica, usa a tecnologia para trazer isso, pessoal, não tem como não negar que isso é uma realidade, é uma máxima verdadeira que eu chamo, né? Verdade. É verdadeira. Então, assim, vocês praticam esse modelo novo e vocês mostram isso também para os condomínios e para as empresas que você vai colocar, que você está impactando a vida das pessoas ali, né, positivamente. É isso mesmo? Com certeza. Eu não estou errado, meus números não estão errados. Não, de forma nenhuma. Porque não é possível. Quando eu olho, eu falo, por que todo mundo não faz isso, né? Porque É cultura? É barreira cultural? Sim. É como a tecnologia, ela traz, né, vários paradigmas, né? E as pessoas, com o tempo, elas vão quebrando esses paradigmas, né, essa forma de enxergar. Né? Então, existe aquele paradigma, né? E a segurança, né? Eu vou substituir ali o porteiro orgânico por um remoto, por um virtual, mas e a segurança? Como é que fica? E as entregas? Como é que ficam? Né? Então, tudo isso a gente vai quebrando esses paradigmas, né? As pessoas conseguem enxergar e ver que realmente elas vão ter mais qualidade de vida, né? Essa redução muito significativa, né, no custo do condomínio, né, ela vai gerar benefícios, né, para a infraestrutura, para investimento, melhorar a manutenção, enfim. O condomínio se transforma. Né? Nós temos condomínios que estão conosco, né, desde o princípio, a gente está falando de 12 anos, né, dentro desse formato de portaria virtual, que se transformaram. Né? As pessoas têm realmente muito mais qualidade de vida. Tem condomínios que optam de manter essa pessoa que é muito querida, que está há muitos anos. Né? Eu vou manter uma pessoa, por exemplo, uma ou duas, para fazer esse concierge, esse atendimento, né, num horário às vezes mais reduzido, também é possível, né, e a gente consegue aí melhorar a vida das pessoas, sem dúvida. Isso para mim é o que mais me motiva, sabe? Eu acho, eu estou há quase 30 anos atuando nessa área de inovação tecnológica e quando eu penso em parar, às vezes eu aposentei recentemente da sala de aula, mas eu falei, bom, agora eu vou dar um tempo e tal, mas aí quando eu vejo as coisas acontecendo nesse nível, eu falei, gente, a gente precisa realmente olhar isso com carinho, né? Quer dizer, essa vontade que as empresas têm, esses modelos novos que estão trazendo, usando inovação tecnológica, ele é bastante importante para todos nós. Bom, a gente podia falar aqui um tempão, né? Tem assunto pra caramba aqui, né? Mas, infelizmente, a gente tem um tempo limite aqui. Eu queria que você agora falasse um pouco mais da White mesmo. Ela está chegando a São José ou vocês vão ficar de São Paulo? Vai ter uma filial aqui? Como é que vai ser isso? Sim. Bom, a White, como eu falei, ela tem 36 anos de mercado. Hoje, o nosso objetivo é vir, de fato, para São José. Né? Nós estamos nessa etapa de chegada. Né? Então, nós estamos no momento aqui de preparar a mão de obra aqui, regional. Né? A gente prioriza isso, porque há um preparamento técnico. Né? Então, os nossos técnicos eles são multidisciplinares e eles trabalham por regiões. Né? Esse também é algo inovador da White, porque uma empresa normalmente ela tem vários técnicos e às vezes demora para fazer esse atendimento. Como a gente está falando de tecnologia, às vezes o portão ali fica quebrado, a empresa não resolve, não. A White ela tem. Você tem um tempo contratual não de atendimento? Essa pergunta é excelente, porque nós somos a única empresa, pelo menos eu posso assegurar, de São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, que tem no contrato um tempo de SLA. Né? Em São Paulo, por exemplo, já foi de 90 minutos. Né? Agora a gente colocou aí para pelo menos 3 horas por causa do trânsito, né? 2 horas e meia. Mas a gente coloca em contrato
inclusive com uma multa contratual caso a gente não cumpra com esse prazo, né? Então, é para mostrar realmente a nossa preocupação, né? Nós temos agentes de preservação, se houver, por exemplo, uma pane, um raio queimou o portão e precisa de ter alguém ali para estar presente, nós temos isso também. Então, nós estamos nesse momento de preparar São José dos Campos para receber a operação da White, isso deve acontecer agora, nesses dois próximos meses, né? E nós temos, sim, algumas pretensões grandiosas aqui para a cidade, dessa cidade inteligente maravilhosa. Eu já estou aqui há 3 anos. Olha aí, bacana. Rodrigo, queria te agradecer bastante. E é sempre bom, sempre vem aqui com a gente aqui na CBN, vamos com certeza atualizando cada passo que vocês derem aqui. Muito obrigado, viu? Foi um prazer, muito obrigado pelo convite, um abraço. Isso Um abraço aí. a todos. Pessoal, então o nosso podcast CBN Inovação vai chegando ao fim mais uma vez, já são aí 16 horas e 59 minutos. Na técnica temos aqui o Ramiro, direção geral aí da nossa CBN Vales, aqui em São José dos Campos, José Geraldo Amoroso. E eu estou sempre aqui com vocês, professor Agliberto. É isso aí. Quinta que vem tem mais. Valeu! CBN Inovação, o podcast que conecta você